Vamos então iniciar o estudo dos fluidos em equilíbrio, tá certo? Um conceito muito importante no estudo dos fluidos em equilíbrio é a de pressão devido a uma coluna de líquido em equilíbrio, também conhecida como pressão hidrostática. Dá uma olhadinha aqui nesse recipiente que tem um certo líquido, aqui um copo, tá certo? Bom, vamos lá então. O que eu quero aqui? O que eu quero é calcular a pressão devido a essa coluna de líquido nesse ponto aqui, tá? Agora eu vou, nessa situação, desprezar os efeitos da atmosfera. Quer dizer, eu quero calcular a pressão apenas devido ao líquido. Pensa comigo. Esse líquido aplica uma força aqui no fundo do recipiente. Esta força é a normal. Numa situação de equilíbrio, essa normal tem intensidade do peso do líquido. Ok? Bom, vamos lá então, pessoal. Como é que eu calculo então a pressão hidrostática? A pressão chamada de hidrostática, ela é a intensidade da normal sobre a área. Ok? Como qualquer pressão. Pressão é a normal sobre a área. Numa situação de equilíbrio, como eu disse, essa normal tem intensidade do peso do líquido sobre a área. Peso do líquido a gente pode calcular fazendo a massa de quem? Do líquido vezes a intensidade do campo gravitacional local. Vai indo tudo bem aí? Então vamos lá. Pressão hidrostática é igual a massa. Agora pensa comigo, vamos num rascunhozinho aqui embaixo, vai. Densidade, como é que a gente definiu? A gente definiu como sendo massa sobre volume. Portanto, o que eu posso dizer sobre massa? Massa é igual a densidade vezes volume. Então, massa do líquido, o que é? É a densidade do líquido vezes o volume do líquido, vezes G, tudo isso sobre a área. Ok? Bom, agora algo aí que você, se não viu, vai ver um dia na geometria. Volume. O volume de um cilindro pode ser obtido fazendo a área da base, tá certo? Vezes a altura do cilindro. No caso, essa daqui é a tal altura que eu estou falando para você. Tá bom? Bom, então vamos lá. Densidade do líquido a gente copia. Volume do líquido é a área da base do cilindro vezes a altura vezes G. Tudo isso sobre a área. Olha só, pique a área aqui. Pessoal, esse corta-corta aí, ele é muito importante, tá? Por que ele é muito importante? Porque ele acaba de demonstrar para nós que a pressão hidrostática, quer dizer, a pressão nesse ponto, devido a essa coluna de líquido aqui, não depende da área, tá certo? Daí você vai falar assim para mim, poxa, Harley, então quer dizer que se eu pegar um canudinho, certo? E se eu pegar um cilindrão aqui, ó, um baita cilindrão, e se os dois estiverem à mesma altura, né? Se eu encher os dois com água, quer dizer que a pressão aqui embaixo é igual à pressão aqui embaixo? Exatamente. Daí você vai falar assim, mas pressão não é normal sobre a área? É. A normal aqui dessa quantidade de água é muito maior. Ok? É verdade, pessoal. A normal aqui, devido a essa quantidade de água, é muito maior do que essa daqui. Só que a área também é maior. Então, aumenta a normal. Olha a expressão aqui. Aumenta a normal, aumenta a área proporcionalmente. Um aumento compensa o outro, a pressão é a mesma. Tá? Se a gente fizer um buraquinho aqui embaixo e sair um jato de líquido, e aqui um buraquinho, e aqui sair um jato de líquido, pessoal, esses dois jatos de líquido têm exatamente o mesmo alcance. Tá? Por quê? Porque a pressão aqui embaixo é igual à pressão aqui embaixo. Tá? Concluímos assim, portanto, que a pressão hidrostática, ou a pressão devido a essa coluna de líquido, quanto que vale? Vale a densidade do líquido,
a intensidade do campo gravitacional local vezes a altura da coluna, tá? Isso também é uma coisa importante para você saber, que a pressão nesse ponto devido à coluna de líquido depende da altura da coluna. Quer dizer, quanto maior a altura da coluna, maior é a pressão aqui embaixo. Pensando nesse raciocínio dos jatos de líquido, isso quer dizer então que se eu pegar uma coluna aqui, ó, um recipiente, né? Certo? Encher até aqui com água. Então está tudo cheio de água. Fizer buraquinhos aqui, o jato de líquido aqui é mais intenso que é mais intenso que esse. Quanto mais para baixo, maior a pressão. Beleza? Legal, então. Bom, então, agora eu gostaria que você fizesse um exercício sobre pressão hidrostática, tá certo? E depois a gente volta para falar um pouquinho mais sobre fluidos.